Neste vídeo, o Nicolas vai tirando as camadas de um esquema, mostrando como a Suprema Corte está metida nos assuntos mais diversos do Estado brasileiro. Eu preciso que você se inscreva e nos ajude a chegar à meta de 1.000 inscritos deste mês de julho. Assistam até o final, porque a explicação do Nicolas é bem clara. Nesse vídeo eu vou te explicar quem é esse cara, o que ele tem a ver com isso e com você. Esse cara nada mais é do que o filho deste cara, Gilmar Mendes. Mesmo sem nenhum tipo de cargo, já estava mostrando ali a influência dele nos bastidores do futebol brasileiro. É isso mesmo, senhores, futebol. Eu ainda tô para descobrir o que o STF ainda não botou o seu dedo, né? Mas vamos lá. A história começa com um instituto ligado à família do Gilmar Mendes fazendo um contrato com a CBF de 10 anos. Virando parceiro da CBF, ele foi decisivo na queda do antigo presidente da CBF, que era o Edinaldo. Edinaldo tinha feito um recurso para poder voltar à CBF, mas o Gilmar Mendes foi lá e arquivou. De lá pra cá, o ministro Gilmar Mendes, lembrando quem é o Gilmar Mendes, tá? Não é treinador, não é ex-jogador, é ministro do STF. Indicou 6 diretores para a CBF. E hoje, inclusive, saiu a notícia de que o filho do Gilmar Mendes amplia espaço ali na CBF e integra o Conselho Disciplinar da FIFA. Vocês estão lembrados que já mostramos em um vídeo esse assunto logo após que o Brasil foi desclassificado. Mas vamos continuar. Ou seja, o ministro do STF envolvido com o CBF, né, não casa muito, é muito estranho. E não é à toa que o André Mendonça foi pra cima do Gilmar e, cara, gostei. Vossa Excelência tem de extravagâncias mais do que eu. Mas pode ter certeza que não, ministro Gilmar. Pode ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Olá, pada seca! Vamos lá, já te mostrei quem era esse cara aqui, o que tem a ver com a CBF e agora o que tem a ver com você. Você não acha, no mínimo, estranho com que ministros do STF, que deveriam estar julgando leis, ações, interpretando a Constituição e guardando ela, estão se envolvendo em literalmente todos os assuntos que diz respeito à sua vida? Lembram de quando o filho do Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida? Senhor Presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Que saiu ele ostentando roupas, né, de grife na rede social. O look dele custava 1,2 milhão de reais. E aí o que aconteceu? A justiça foi lá e ordenou a retirada do vídeo em que simplesmente mostrava o filho do ministro do STJ ostentando roupa de luxo. Ou seja, os caras interferem também naquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver. Pá, tá mostrando meu filho aí ostentando roupa de luxo aí no exterior? Melhor o povo não saber disso não. Manda derrubar. Eles decidem sobre a sua internet aquilo que você pode ver e não ver. E se você... Pois é, você veja agora o que a Carmen Lúcia falou sobre a população do Brasil. Esse vídeo do Nicolas está muito, muito bom. Se você utilizar a internet de forma livre, você se torna, na mente deles, um pequeno tirano. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Estão, obviamente, interferindo nas decisões do Congresso, né? Porque a gente foi lá e derrubou o aumento de um imposto, do IOF. Daí veio o PT, acionou o STF, caiu para Alexandre de Moraes e ele foi lá e derrubou a derrubada do IOF. Estão interferindo até o que sai no jornal, né? O STF decidiu censurar os sites e mandou retirar uma matéria que ligava o ministro Dias Toffoli à Odebrecht. Talvez você não lembre, mas eu lembro, de que durante a pandemia o STF decidiu que estados e municípios podem restringir cultos e missas durante a pandemia. Ou seja, a autonomia do governador, do prefeito, que nada, a gente interfere em tudo. Na pandemia também, né, foi uma decisão de um ministro do STF que determinou que as operações policiais no Rio de Janeiro não poderiam acontecer. É isso mesmo. Ou seja, os caras interferiram na segurança pública também. E agora, recentemente, você não lembra que o Moraes foi pra lá no dia seguinte da mega operação que aconteceu no Rio, né? Que é bater um monte de vagabundo. E foi lá ver como é que tava a mega operação, fazer perguntas. E daí? O que ele tem a ver com isso? Ah, mas não, Nicolas, ele é relator da ação sobre as operações em comunidades. Ei, meu amigo, sabe qual que é a estratégia? É só todo mundo fazer um monte de ação sobre tudo que eles vão julgar sobre tudo. Essa é a saída deles. Ah, mas eu tô tratando sobre segurança pública porque alguém me acionou e eu preciso julgar a respeito disso. Conta outra, né? Tudo cai na mão dos caras.
Tudo. Decidem sobre quem pode ou não pedir impeachment de ministros do STF. Ou seja, eles decidem quem pode ou não pedir impeachment deles mesmos. É isso mesmo. Daí o que eles fizeram? Eles tiram esse poder do Senado e jogam para a PGR, que é um cargo que é indicação do presidente da República. Simples assim. E eles interferem também nas decisões do Legislativo, né? Eleição para a presidência do Senado mobiliza ministros do STF. Horas, os ministros do STF não deveriam estar julgando, guardando a Constituição, interpretando ela. Para que eles estão envolvidos na decisão da presidência do Senado? Porque quem faz isso são os senadores, né? Ou você não lembra que a competência do presidente da República, que era indicar o diretor-geral da PF, foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes? Ele simplesmente falou não e derrubou. E durante esse período, em apenas 2 anos, o STF tinha tomado 123 medidas contra o Bolsonaro. Bizarro. E agora as decisões do STF contra parlamentares cresceram 20 vezes desde 2005. Porque, obviamente, eles também decidem, né? Quem deve ser cassado e quem não deve ser cassado. O voto do eleitor mesmo, meu, seu, não é de nada. A caneta tá com eles. Eu sei que tem gente que se esqueceu, mas mais uma vez, eu não. Vocês não lembram? Foi uma decisão do Alexandre de Moraes que determinou a suspensão de uma rede social no Brasil inteiro. Cara, como pode ter alguém que acha normal uma pessoa ou pessoas ter tanto poder assim? Sério. Ferem a imparcialidade do judiciário, né? Atacam opositores políticos como se fosse uma corte política. Como se fosse, né? Eu acho que não é, não. Como se fosse. Os caras fizeram até live, né? Ministros do STF fazendo live com o Felipe Neto para poder falar sobre fake news. Quem tá dizendo que eles interferem em tudo não é nem eu, né? É o próprio ministro. Dá só uma olhadinha. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Ou seja, graças ao STF, né, o Lula tem que agradecer eles, né, por ele chegar aonde chegou. Mas por que eles têm tanta tranquilidade de fazer isso? Primeiro, porque eles recebem e muito bem para poder fazer isso, né? Nós, inclusive, fizemos um vídeo, acho que há poucos dias atrás, falando sobre os salários absurdos de juízes que chegam a ganhar até R$500 mil por mês, R$495 mil por mês, foi o que ganhou uma juíza no mês de maio. E foi reclamar porque não tinha direito a cafezinho e não tinha direito a lanche, pagos com o nosso dinheiro, como se o salário dela fosse muito baixo. Vamos continuar. Eu não sei se você sabe, mas o STF custa mais ao teu bolso, né, do que a realeza britânica. Literalmente, os caras são reis. E não é só de poder, não, é de grana também. Mas o fator principal é que eles sabem que, primeiro, tem um Senado frouxo, que não realmente faz peso e contrapeso contra eles, né? E que não importa, amigo, qual governo vai ganhar, qual governo vai perder. Sabe quando eles vão sair de lá? Sabe quando? Dá só uma olhada. Flávio Dino 2044, Zanin 2050, Alexandre de Moraes 2043, 2033. Quantos anos você terá quando, sei lá, o Alexandre de Moraes finalmente poder sair da cadeira dele? Eu vou ter 47 anos. E aí sim o Alexandre de Moraes vai ter acabado o tempo dele de ser ministro do STF. Então, assim, o que isso tudo tem a ver com você, né? Primeiro de que eles, como eu mostrei aqui, interferem em absolutamente tudo na sua vida. Comentam sobre tudo, faz live, enfim, faz o escambau a 4. Mas interessante, né? Você não vai achar nenhuma indignação a respeito do roubo que aconteceu bilionário, 6,3 bilhões, com relação à fraude do INSS. Isso aí não é prioridade. Vamos falar de golpe, de Bolsonaro, vamos, sabe, fazer tudo. Menos se preocupar, já que eles se interferem em tudo, né? Na maior fraude bilionária que já aconteceu no nosso país. Mas nenhum pio também de nenhum ministro a respeito disso daqui. Da mulher do Moraes ter negociado pessoalmente o contrato de 129 milhões com o Vorcaro. Já viu eles preocupados, dando decisões, né, a respeito desse tema? Claro que não. A prioridade é tomar conta da CBF. Como vocês viram, está tudo muito bem explicado. Agora eu preciso que você deixe seu like e inscreva-se no canal para que a gente possa atingir a meta de 1000 inscritos nesse mês de julho. Para isso, eu conto com você. Até a próxima!